Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Max Carrasco, ex-jogador de futebol. Max, é um prazer recebê-lo na universidade, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, eu que fico lisonjeado. Espero que a gente tenha um bom papo aí, que podemos contar um pouquinho da nossa história. Então, me parece que tudo começou na Ferroviária de Araraquara, nas categorias de base, onde, se eu não me engano, o Wilson Carrasco era treinador também, e uma rapaziada ali, tinha Edmilson, tinha uma galera lá. Conta um pouco pra nós aí como é que foi. Então, Alexandre, na verdade, assim, né, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu nasci em BH quando meu pai, o Wilson Carrasco, ainda atuava pelo Cruzeiro na época. E eu vim de lá muito pequeno para cá, né, para Américo Brasiliense, onde nós fomos criados. Tenho 2 irmãos. E aí, desde então, eu sempre adorei futebol, fui criado, né? Nasci com a bola praticamente debaixo do braço. Tinha uma grande inspiração, claro, meu pai, né, que na época ainda atuava. Então, isso proporcionou que eu seguisse o caminho dele. Atuei em Américo Brasiliense, na escolinha, por alguns anos, até meus 12, 13 anos. E depois eu acabei tomando o rumo de indo para a Ferroviária. Né? Era uma rivalidade ainda. A escolinha que a gente tinha de América chamava CME. Inclusive saíram 4 grandes atletas de lá. O Gilcinho, que jogou no Corinthians, jogou no Japão. O Fabiano, que jogou no Santos. O Galhardo, que teve uma grande passagem também pelo São Caetano. Todos da nossa época, né? A geração que foi 84, 85. E com essa idade, por volta de 12 anos para 13 anos, eu estive na Ferroviária. Quem te levou para lá? Na verdade, meu pai atuava na Ferroviária, né? Como treinador dos juniores. Tá. E eu era muito novo ainda, não era nem juvenil, né? Era infanto-juvenil na época. E eu treinava lá... Pegou o Tota? O Tota trabalhava com o meu pai na base. Tá. O Tota trabalhava, se eu não me engano, acho que era com um profissional na época, se eu não me engano, eu acho que o Tota estava. E o meu pai estava nos juniores. Tá. E aí eu fiquei na Ferroviária por quase um ano treinando e estudava também em Araraquara, né? Estudava no Liceu Monteiro Lobato. Meus pais nunca abriram mão do estudo, na verdade, né? Isso era uma exigência muito grande por parte dos meus pais. E com 16 para 17 anos, eu tive a oportunidade de ir para o Marília quando meu pai já estava nos juniores do Marília. Na verdade, não foi diretamente para o Marília. Era o Garça, né? Na época era o Garça, tinha uma empresa chamada American Sports. E essa empresa atuava no Garça, jogando a 4ª divisão, a B1. Garça é a cidade vizinha de Marília, né? Pertinho, bem pertinho, 30 quilômetros, como daqui a Américo, né? Exato. Mais ou menos. Então, eu acabei fazendo um teste. Foi na época eu e o Gilcinho, esse que atuou no Corinthians, e nós passamos no teste do Garça. Inclusive, na época, eu era meia, e o treinador do time da base lá falou assim, eu fico com você, mas só se for de lateral direito, porque eu preciso de um lateral. Mas você jogava do quê? Você era eu era meia na época, eu atuava de meia. Você era meia? Eu era meia. E aí eu falei, eu fico. Ele falou, você tem uma condição física muito boa e eu estou precisando de um lateral direito. Eu falei, eu fico. Ele falou, então você está contratado. E o Gilcinho foi de zagueiro e ficou de atacante. Porque ele era ponta, não era? Ele jogava como avançado, não era? Exato. O Gilcinho foi como zagueiro, mas devido à estatura do Gilcinho ser muito baixo, o Gilcinho deve ter esse 1,72 m, 1,71 m, ele falou, eu fico com você mais de atacante. Então nós ficamos no Garça por 2 meses. Então essa empresa American Sport acabou comprando o Marília. E o Marília estava numa situação da A2 do Paulistão, subindo para a primeira. Estava no quadrangular brigando para subir para a primeira divisão do Paulistão. Estava na Série C do Brasileiro. E aí, como a empresa comprou o Marília, ela levou todos os jogadores, tanto do profissional quanto da base. Do Garça para o Marília. Do Garça para o Marília. Levou tudo. Chegamos lá, tinha uma estrutura, né, com estádio melhor, porque o Garça em si não tinha tanta estrutura, era um time bem precário. E aí começou a melhorar as coisas. E nesse ano, o Marília subiu da 2ª para a 1ª divisão.
subiu e manteve na Série C. E desde então nós éramos juvenil, era o último ano de juvenil. E nós treinávamos já com um profissional. Então a minha base praticamente foi América Brasilense e 1 ano na Ferroviária. Então, e você já logo encarou o profissional no Marília? Já logo que chegamos no Marília, o treinador era Wagner Benazzi. O Benazzi. Wagner Benazzi. E aí ele falou assim, rapaz, vamos fazer treino coletivo do profissional com o juvenil. Aí o treinador falou, vamos. E a gente treinava no juvenil. Aliás, nós treinávamos com o profissional e descia para jogar no juvenil. Sei. Ele não levou nem dos juniores, ele levou direto do juvenil para o profissional. O pessoal dos juniores, do Marília, não tinha ninguém do profissional, só do juvenil. Sei. E o Benazzi gostava muito de atleta jovem, né? Trabalhava com a gente treinava no profissional e descia. Depois disso eu saí do Marília, isso foi 2001 quando eu fui. 2002 eu estive na Portuguesa. Depois eu fui para o Ituano. Fiquei 1 ano no Ituano na base também. E sua passagem na Lusa, como é que foi? Foi uma passagem boa, só que a Lusa na época ela tinha uma deficiência muito grande financeira. O salário para a gente era até bom, né? Eu fui para o profissional sub-23. Porque naquela época tinha o aspirante, não tinha? Tinha, o exatamente. Aspirante. Você foi para jogar o aspirante lá. Exatamente. Tinha um profissional que na época era um time bom, só que eles estavam com uma crise financeira enorme, devendo muito salário, inclusive no sub-23. Né? Na época o salário era muito bom, eu fiquei 4 meses lá e fiquei 4 meses sem receber. 4 meses sem receber na Lusa? 4 meses sem receber. E aí só É difícil jogar. E eu só tirando dinheiro do meu bolso, né? Na verdade eu ganhava pouco, mas a família ajudava, né? Então apareceu para mim o Atlético Sorocaba. Depois da Portuguesa eu fui para o Ituano. E do Ituano apareceu o Atlético Sorocaba. Eu ia jogar a Copa Federação Paulista 2004 pelo Atlético Sorocaba. Mas você não chegou a atuar pelo Ituano? Atuei só nos juniores. Ah, tá. Você ainda era juniores, sim, até ali. E aí, quando eu cheguei no Ituano, eu levei o Gilcinho. Eu liguei pro Gilcinho, o Gilcinho tinha ficado no Marília e eu tinha saído. Eu liguei pro Gilcinho e falei, Gilcinho. Ele, mas estou insatisfeito, tal. Eu falei, quer vir aqui pro Ituano? Ele falou, se você conseguir, eu vou. Falei com o treinador, falei, pô, tem um atacante bom, assim. Ele falou, bom mesmo, Max? Eu falei, bom, pode trazer. Ele falou, traz para fazer um teste. Eu falei, pode contratar. Ele falou, não, traz aqui pra gente ver. O Gilcinho treinou 3 dias, ele mandou contratar. Aí o Gilcinho ficou no Ituano esse tempo todo, subiu pro profissional no ano, era o Rui Scarpino o treinador. Rui Scarpino foi posteriormente meu treinador depois lá no noroeste de Bauru ainda, posteriormente, em 2009. Então nós ficamos no Ituano por uma temporada, 1 ano, e eu ia pro Atlético Sorocaba. Quando eu fui pro Atlético Sorocaba, apresentei para a Copa Federação Paulista. Não apresentaram todos os jogadores, eles adiaram por 1 semana a apresentação. Quando foi adiada essa apresentação, eu falei, não vou ficar aqui, né? Não conheço a cidade. Retornei para Araraquara. Quando eu cheguei aqui, meu pai estava de férias, ele falou, você não quer treinar lá na Ferroviária? Eu consigo para você lá, pessoal. Era quando a Ferroviária virou SA, 2004. Sim. Ele falou, você vai lá treinar um pouquinho, manter a forma, para você não ficar parado essa semana? Eu falei, eu vou. Fui treinar. Treinei segunda, terça e quarta-feira. Aí o treinador já chegou, Márcio Ribeiro, treinador. Márcio Ribeiro falou, você não quer ficar com a gente na B1? Eu falei, puta, né? A gente profissionaliza você aqui, já fica com você. Eu ia assinar o contrato com o Atlético Sorocaba. Sei. E aí eu falei, poxa, eu vou ganhar a mesma coisa, estou em casa, no profissional. Ele falou, não, você vai ficar no profissional comigo. Eu acabei ficando, inclusive fiz faculdade na Uniara, né? Cursei Educação Física. E fiquei por 3 anos na Ferroviária. Foi então que a gente subiu para a 3ª divisão do Paulista, depois posteriormente para a 2ª, e em 2007 a gente tinha sido campeão da Copa Federação Paulista. Você foi campeão aqui com a Ferroviária? Fui, contra o Ituano. 2006. Contra o Ituano, não foi esse jogo? Contra o Ituano. Foi 2006, nós fomos campeões, e aí apareceu uma oportunidade para eu voltar para o Marília. Meu pai estava no Marília novamente, mas estava na base. E aí eu acabei aceitando o desafio. Voltei para o Marília no profissional. O Marília estava na Série B e no Paulistão. Fiquei 3 jogos do lado de fora. É uma história até muito engraçada, né? E eu devo muito futebol ao meu pai.
né? Que meu pai sempre me incentivou, sempre pegou no meu pé, sempre extracampo, cuidados. Então, porque teu pai, assim, né? Ex-jogador, né? Deve ser, assim, complicado, assim, né? Porque as cobranças sempre aparecem, não é assim? Exato, é muita cobrança. Comparação. A Né? comparação, muita gente falando, nossa, se você jogar 10% do que seu pai jogou, você tá milionário, você tá rico, você vai... Não precisa nunca mais trabalhar, joga 5 aninhos, 10% do que seu pai jogou, você tá milionário, né? É aquela comparação. Sei. Que meu pai sempre foi uma grande pessoa e tinha uma qualidade enorme, né? Batia uma falta que era impressionante, né? Tinha uma condição física muito boa. Sempre foi uma pessoa que se cuidou, nunca bebeu. Sempre foi atleta, né? Seu pai sempre foi atleta, bebeu, né? nunca fumou. Foi um cara que foi, literalmente, no sentido da palavra, atleta profissional. Sim. Né? Diferente de hoje em dia, muitos, né? Então, nessa volta minha ao Marília, nós ficamos 3 rodadas sem ganhar. E na terceira rodada, eu não tinha ido para nenhum jogo. Eu treinava bem, tudo, mas não tinha ido para nenhum jogo. E aí o treinador foi mandado embora. Nós não tínhamos pego ainda nem São Paulo, nem Corinthians, nem Palmeiras, nem Santos. Tinha os grandes para pegar e ainda estava perdendo. 3 derrotas seguidas. A gente estava lá embaixo na tabela, quase em último. Não estava em último por causa de saldo de gol, se eu não me engano. E meu pai estava nos juniores. O treinador caiu na terça-feira. Na quarta, meu pai assumiu. E ele fez um coletivo na quarta-feira, colocou eu no time reserva. E eu treinei pra caramba no time reserva. Terminou o treino, fomos embora. Na quinta-feira ele deu outro coletivo. Me deu o colete titular. Tó, vai no time titular. Eu fui no time titular e aí o time todo me olhando assim, né? Rabo de olho, né? Opa, sim. Filho do treinador, o cara sumiu agora. Né? Palhaçada. Sim. E os jogadores todos mais velhos, eu tinha 21 anos. Né? Na época... É até engraçado falar, eu ganhava na época R$2.500, tinha cara que ganhava 35, 40 mil reais. Já naquela época? Na época. Tinha o Basílio no time. Sim, o Basílio. Fernandão, que tinha sido volante do Palmeiras. Sim, estrucudão, forte pra caramba. Exatamente. Dedimar era um zagueiro. Dedimar era o lateral, que já passou pelo Palmeiras nos anos 90. Gadelha, atacante. Sei. Tinha uma galera boa. Nosso time era muito bom do Marília, inclusive. E na quinta-feira nós fizemos esse coletivo, terminou o coletivo, meu pai me chamou e falou assim, vem aqui. Falou, eu tô colocando você aqui porque eu sei da sua qualidade, eu sei do seu potencial e sei que você vai render. Sim. Agora você se concentra, porque se você for mal no jogo, primeiro rola a minha cabeça, depois rola a sua. Qualidade você tem, faz o que você sabe. Eu falei, pode deixar. Então foi uma baita de uma responsabilidade. Eu tinha a responsabilidade de segurar o emprego do meu pai e o meu, naquela oportunidade. Sei. Com 21 anos, né? Nunca tinha jogado uma Série A, primeira oportunidade, mas eu já estava preparado, né? Eu tinha passado... O jogo foi contra quem? Contra o Ituano, de novo. Lá em Itu, e o Ituano com 3 vitórias no Paulistão, estava brigando lá em cima. Porque geralmente os times grandes... Você sabe como começa o Paulistão, né? Eles começam devagar, porque volta para um time reserva, para um time misto e tal. Então, geralmente, os times grandes, naquela época, começavam, perdia uma, empatava uma, tal, até o pessoal retomar, né, o condicionamento físico. E nós fomos pegar o Ituano, lá dentro de Itu. Fizemos o apronto na sexta-feira de manhã e viajamos. Pegamos o Ituano lá dentro, ganhamos de 1-0 do Ituano e eu fui eleito o melhor jogador em campo. Nisso já tinha o treinador... Estava assistindo o jogo lá, queria assumir, Lorissandre. O Lorissandre, grande Lori, foi treinador do Paraná, do Coxa. Falecido Lorissandre, trabalhou muito tempo na Arábia. Sim. Lorissandre saiu e falou assim pro meu pai, nossa, quem que é aquele número 8? Aí ele falou, é meu filho. Ele falou, não, tô falando sério, fala sério, Carrasco. Não, é meu filho. Tava aí parado, o pessoal não aproveitava, eu coloquei para mostrar que tem qualidade. Aí ele falou assim, nós vamos pegar o Santos na próxima rodada, eu quero ver se ele vai jogar o que ele jogou. Aí ele falou, pode colocar. E nós fomos pegar o Santos, ainda esse amigo meu, Fabiano, que é de América, inclusive estava no Santos. Na época o Santos tinha um grande time. Ávalos, Alberto, que fez aquele gol de bicicleta. Era um time bom. Rodrigo Tabata. Sei. Então ele falou para mim, falou assim, Max, se o Rodrigo Tabata andar no jogo, eu te tiro no intervalo. Eu falei, pode deixar. Eu falei, fica tranquilo que não vai pegar na bola. Nós perdemos esse jogo de 2-1 aos 44
4 do segundo tempo que o Ávaros fez um gol através de uma falta. Mas foi um jogaço. E desde então eu peguei os 3 times grandes, me mantive no Marília. Menos de um ano eu tive uma proposta para ser comprado pelo Málaga da Espanha. Então a minha ascensão foi muito rápida. E foi no MAC? Foi no MAC. Foi no MAC. Foi no MAC. E eu fiquei no Marília aí por 8 meses. Só que chegou no segundo... Quando a gente começou o Brasileirão da Série B, era Roberto Cavallo? Não, era Paulo Comelli o treinador. Paulo Comelli. Paulo Treinou o Comelli. Paranazinho. Exato. Paulo Comelli chegou, assumiu o time. E o time era uma grande... um grande carisma por ele. A gente tinha um diálogo muito bom, ele gostava muito de mim. E nós começamos a trabalhar, e ele sempre me aconselhando, falando bem comigo e tal. Começou os jogos da Série B, a gente bem na Série B, e o pessoal queria que eu renovasse o contrato com o Marília de novo, por mais um ano. E eu falei, não, eu renovo. Só que o meu combinado com o Marília era se eu jogasse, eu aumentaria meu salário para o segundo turno, que era o brasileiro. Sim. Chegou no segundo turno, eles não aumentaram o meu salário. 2 vezes por 2 meses. E aí eu liguei para o diretor que tinha me contratado e falei, cara, tá errado, a gente combinou uma coisa e não está sendo cumprida. E esse diretor que tinha chegado para fazer o contrato tinha vindo do Corinthians. Ele era basquete do Corinthians. Ele chegou lá e me impressionava para eu renovar o contrato, para ganhar o mesmo tanto. Eu falei, não, eu quero X esse ano e o ano que vem é outra coisa. E aí ele até discutiu comigo na época, falou que eu queria ganhar igual jogador grande, porque ele tinha feito contrato de lulinha, dentinho, não sei o quê. Aí eu tive uma oportunidade que o Gilcinho, que jogou comigo no Ituano, ele estava no Paulista de Jundiaí. Estava no Paulista de Jundiaí. E ele tinha um empresário. E eu não tinha empresário na época. Até então. Aí nós viajamos para jogar contra o Brasiliense em Brasília. Cheguei lá titular. Fomos fazer o apronto lá em Brasília. Paulo Comelli me tirou do time. Eu falei, mas como? Treinei titular a semana inteira, tudo certinho, no recreativo, né? Perdemos o jogo por 2-1, voltamos embora. E aí eu fui, questionar. Fui, conversar, falei, aconteceu alguma coisa e tal. Ele falou, Max, enquanto você não renovar o contrato com o pessoal pediu para tirar você da vitrine. Porque eu estava numa ascensão muito grande, multa rescisória baixa, a probabilidade de alguém vir comprar era grande. Maior, era grande. Então eles não queriam me colocar na vitrine para não aparecer, para desvalorizar. Sim, claro. E aí eu falei com esse empresário, que era do amigo meu, ele acabou arrumando no Barueri para mim. Numa quarta-feira eu pedi para ir embora do Marília, eles me deram a rescisão, no domingo eu apresentei no Barueri. Fiz um contrato de 1 ano e meio. O Grêmio Barueri? Isso, e o Grêmio Barueri é a mesma coisa, estava na Série A e Série B. E ali eu tive uma ascensão grande no futebol. Ali... No Barueri? Sim, o Barueri na época tinha uma estrutura maravilhosa, né? Nós subimos para a Série A com o Grêmio Barueri. Nós somos campeão paulista do interior em 2008. Na época classificavam 4 para fazer o quadrangular final do Paulistão e os 4 do interior faziam uma final. O Grêmio Barueri tinha uma estrutura melhor que os outros times que você tinha passado? Muito melhor. Que é time mais próximo da capital. Muito, né? Melhor. Tem um estádio lá bonito, muito bem organizado. Muito melhor. O Grêmio Barueri na época pagava premiação maravilhosa pra gente. A gente morava muito bem, se alimentava muito bem. Tinha academia top, tinha CT com 2 campos, né? E tinha uma estrutura, assim, espetacular. Porque até ali você passou por times do interior, né? Araraquara, Ferroviária, Marília, Ituano, né? Sim. As dificuldades para jogar ali eram maiores, né? Sem contar a dificuldade que você tinha de receber salário. O pessoal combinava uma coisa, não pagava, atrasava, não recebia, ficava tempo sem receber. Não era isso? Exato. Mas até então, na época, era comum, mas nem tanto, né? Os times do interior ainda pagavam. Eu não tive problema financeiro no Marília, na Ferroviária, nunca tive problema financeiro. Ferroviária, quando era SA, sempre pagou tudo direitinho. Marília, que já era uma outra fase da Ferroviária. Sim, também, era uma né? fase de ascensão da Ferroviária também, né? Quando ela virou SA, ela começou a crescer bastante. Sim. Então eu não tive, nesse começo eu não tive, né? Com os times do interior, eu não tive ainda uma dificuldade financeira em questão de salário. Era mais questão, às vezes, de estrutura. Um time que sobe muitas vezes da segunda divisão para a primeira, mas ainda não tem uma estrutura formada para manter o time na primeira.
Mas questão salarial, todos eu acho que até esse ponto foram honrosos. O pessoal pagava direitinho. Foram honrosos até esse ponto. E no Barueri foi um momento que teve, né, questão financeira melhor. Quem você pegou de treinador lá? No Barueri? É. Porque ali foi uma mudança de patamar. Nossa, né? eu tive tanto treinador no Barueri. Você ficou quanto tempo lá? 1 ano e meio, quase 1 ano e 8 meses no Barueri. E você teve um monte de treinadores lá? Tive um monte de treinadores. Teve bastante, porque no Barueri era assim, né? Tava ganhando 4, 5 jogos, ou empatava 2, perdia 1, acabou. Caiu o treinador. Já vem outro. Por que isso? Eles tinham essa conduta, né? Eles achavam que às vezes o grupo não tinha se adaptado ao treinador, não tava rendendo. Então a rotatividade de treinador era muito grande, né? Então a gente teve bons treinadores lá, teve muitos bons treinadores. Márcio Araújo. Sim, O grande auge nosso que nós subimos para a Série A do Brasileirão foi com o Márcio Araújo. O Márcio Araújo tinha uma comissão técnica muito boa. Aí nós fomos campeões em... Mas você sempre jogando de lateral? Não. E essa foi a questão que eu não falei, né? Quando eu voltei para o Marília, na verdade, quando eu saí da Ferroviária aqui, no último jogo nosso da A2, eu acho que foi... foi o último jogo nosso. Faltava um volante para jogar e nós estávamos com o volante machucado e suspenso. E até então eu estava de lateral. E você chegou para jogar de volante? E o treinador chegou e falou assim: pô, preciso de um volante. Eu falei: professor, eu faço também. Ele falou: Max, você faz? Eu falei: coloca no treino, vê como é que eu treino, aí você vê. Ele me colocou no treino e falou assim: não. Ele falou: tá errado, você atuou a vida inteira de lateral, você é volante. E aí, nesse jogo, jogou eu e o Leandro Donizete. Leandro Donizete, grande Leandro. E aí, nós perdemos o jogo em casa 2-1, fizemos um baita de um jogo, mas, infelizmente, acabamos perdendo o jogo e perdemos a classificação. Então, eu voltei para o Marília nessa época já como volante. Sim. Já fui como volante em 2007 para o Marília, e depois mantive o restante da minha carreira todas de volante. Às vezes, quando precisava, o treinador, você faz outra função? Faço um lateral direito. Já joguei de ala esquerda, às vezes, precisava. Peguei uma fria uma vez, rapaz. Nossa, eu estava no Barueri, a gente foi jogar contra o Vitória da Bahia, lá no Barradão. Chegou lá, o Apodi do lado esquerdo. Nossa senhora, meteu pressão. Não, e primeiro tempo, 2-0 pro Vitória, o Apodi em cima do lateral nosso lá, foi um expulso. Aí o treinador nosso falou assim: Max, vai ter que fazer, eu preciso colocar um cara lá para marcar só o Apodi, cara. Ele falou assim: você não marca? Eu falei: deixa eu. O Apodi tava lá na esquina, lá, ele ameaçava dar o tapa na bola, eu já virava as costas para correr, porque senão não pegava. Era rápido demais. Imagina, hoje ele ainda corre, mete a bola na frente, é difícil pegar. Imagina naquela época lá. Na época era um absurdo, ele jogava do meio para frente só, né, o Apodi. Então, foi um jogo onde nós perdemos 2-1, eu dei um passe pro Fernandinho, que depois jogou no São Paulo. Sei. Moreninho, a gente trabalhou no Barueri junto. Você jogou com o René, goleiro? O René, nossa senhora, o René foi a época da ascensão do Barueri. O René pegava demais. Nossa, era um absurdo. Ele tava no Bahia, se eu não me engano. Eu acho que ele tava diretor do Bahia. Uns tempos atrás, legal. Eu tenho contato com ele ainda. É um cara excepcional, teve uma grande carreira lá no Grêmio Barueri, fez boas defesas, salvou a gente um monte de vezes. Era um grande goleiro. Você jogou em todas as posições da zaga? Praticamente. Zagueiro. Com o Márcio Araújo, teve uma época que eu jogava de segundo volante, e tinha um outro volante nosso, Rodrigo Pontes, que atuou no Corinthians, Curitiba. Sim. E ele falou: Max, eu preciso de um líbero aqui atrás, eu preciso de um cara que joga no meio dos dois zagueiros e saia para jogar. Ele falou assim: você faz? Eu falei: faço. Aí ele me colocou de líbero, eu nunca mais saí. Aí depois acabou chegando o Ralf, na época que o Ralf tinha vindo do Noroeste, né? Noroeste. E aí eu saí, o Ralf ficou e manteve. E aí o Grêmio Barueri ficou na primeira divisão por um longo tempo. Depois foi para Prudente, né? Mudou. Você chegou aí para Prudente? Não fui para Prudente, não foi a minha época. Eu tinha ainda o contrato com o Barueri 2008 e 2009. Olha só como são as coisas. E a gente, em 2008, subiu. Quando o Ralf chegou, nós estávamos mais ou menos na 28ª rodada do Brasileirão. Então, o Ralf chegou e o Ralf tinha umas costas largas muito grandes, porque o empresário dele era dono da Calunga. Sim. Que era o dono do Noroeste. Ele era conselheiro do Corinthians, inclusive. Sim.
E isso pesava demais, a pressão para colocar o Ralf para jogar e tal. Tanto que o Márcio Araújo me chamou uma época, a gente precisava de um jogo fora. Eu falei assim, Max, eu preciso trocar, preciso botar um cara só para marcar. Ele falou, tá aqui a minha comissão técnica, não deixa eu mentir. Aonde eu for, te levo. Eu falei, professor, faz o que for necessário para a gente ganhar. Eu falei, eu tô aqui para ajudar. Ele me tirou no jogo contra o Ralf, contra o... quem que era o jogo? Era o CRB, se eu não me engano, eu acho. Acho que era o CRB. Ele colocou o Ralf, e aí no outro jogo, ele nem me levou pro jogo. Aí eu falei, mas o que eu fiz, né? O cara me chamou na sala um dia, no outro dia nem me leva pro jogo e tal. Depois ele me levou mais para uns jogos, a gente já estava na 31ª, 32ª rodada já. Subimos, eu tinha renovado meu contrato por mais um ano, 2009 todinho. Vim embora de férias, meu empresário me liga e falou assim, então, tô arrumando um clube para você. Eu falei, mas como assim tá arrumando um clube para mim? Eu falei, Você acabei de renovar o contrato? Ele falou, não, o contrato que a gente renovou lá não é válido. Eu falei, mas como não? O contrato ficou de gaveta. Eu falei, você não viu isso? Eu falei, você é pago para isso, ué. Claro. Você que resolve a minha vida. Não, mas não sei o quê. Eu fiquei puto da vida com ele, porque, né? Sim, eu claro. com um contrato de mais um ano, com um salário ótimo para frente. Então apareceu para mim nessa época aí o Noroeste. Eu fui pro Noroeste, joguei no Noroeste. Você voltou para Bauru. Você saiu do Barueri. Saí do Barueri e fui para Bauru. Fui para Bauru, joguei o Paulistão. Na verdade, eu ia pro Mojimirim. Eu cheguei a apresentar no Mojimirim. Cheguei no Mojimirim, tava o Clebão, zagueiro, aquele que jogou no Palmeiras, sabe? Sim. Ele era diretor. Eu cheguei no Mojimirim, treinei uns 3 dias, eles não tinham nem papel para assinar o contrato. Meião, tudo rasgado, tudo. Eu falei, cara, não vou ficar aqui não. Falei, esse time não vai aguentar, não. Fui pro Noroeste. Um amigo meu me ligou, Marcos, vem pro Noroeste. E ele tinha jogado comigo no Barueri, ele estava no Noroeste. Falei, vou. Fui pro Noroeste. Disputei o Paulistão e no segundo semestre apareceu o Ipatinga. Foi aí que eu fui embora, fiquei 3 anos no Ipatinga. Como é que foi sua passagem no Noroeste? Quem você pegou lá? Foi curta. Eu peguei o Rui Scarpino, que foi o meu treinador no Ituano. Depois foi um outro treinador, que eu não me lembro o nome dele. Como é que é o nome dele? Nossa. Esqueci o nome dele, não sei que era Fedel, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Ele até nas últimas 3 rodadas saiu. Infelizmente, naquela época, o Noroeste caiu. Nós tivemos uma queda com o Noroeste. E aí apareceu o Ipatinga. E eu acabei indo para Quem te levou para lá? O Ipatinga, o próprio presidente me ligou na época. E eu estava com o mesmo empresário ainda. O meu empresário só acertava o salário. Quem negociava o clube era eu, ele só acertava o salário. E eu fiquei no Ipatinga 2009, no segundo semestre, 2010. E aí, em 2010, nós fomos campeões mineiros do interior. Nós perdemos a final para o Atlético Mineiro. Nós tínhamos um grande time. Ganhamos do Cruzeiro na semifinal. Porque aquele time sempre foi bem organizado, né? Sim. Sempre teve bons times. Tinha uma estrutura. Você chegou a disputar a Série A? Não, Ipatinga? não cheguei. Eu peguei a Série B. Pegou a Série B. Quando subiu para a Série A, foi acho que em 2005 que eles subiram para a Série A. Como é que foi seu primeiro ano lá? Foi bom. Na verdade, nós chegamos em 2009 lá e eles estavam numa crise financeira ainda e nós lutamos para não cair na Série B. Mantivemos o time na Série B e o ano posterior eles contrataram. Foi aí que nós fomos campeões do interior. Nós ficamos 14 rodadas dentro do Mineiro sem perder. Nós não jogávamos em casa, porque o campo estava em reforma, nós jogávamos no Mineirão. Saiu até uma matéria que a gente era o rei do Mineirão, porque nenhum clube conseguiu fazer o que a gente fez, porque a gente não perdia nenhuma. Atlético, Cruzeiro tinha perdido e a gente não perdia. Nós jogamos acho que 7 jogos no Mineirão, ganhamos 7 jogos. Que legal. E fomos jogar só a final depois em maio, em Ipatinga, porque aí o campo já estava pronto. Aí nós jogamos a final. Você pegou time bom lá, né? Treinadores bons lá. Peguei muitos treinadores. Eu, inclusive, falo, foi mais treinadores que no Barueri. Foi muito mais. O presidente lá era Itair Machado. Você deve ter Não era o cara ligado falar. ao Cruzeiro? Ele não era Ele é ligado ao Cruzeiro. Ao Cruzeiro, assim, eu lembro desse nome. Ele é assim com o Perrella. Sei. Ele era vice-presidente do Cruzeiro. Saiu até uma matéria um tempo atrás que acho que negócio de financeiro e tal, que deu balão no Cruzeiro. A gente já sabe dessas histórias aí. E o Itair Machado, ele era bem engraçado. Ele falava assim,
vou contar uma coisa para vocês. Ele tinha uma voz mais ou menos assim, falava mascando. E aí, cara, nós tivemos muitos treinadores lá porque ele não aceitava. Ele perdia 2, 3, ele mandava treinador embora, mandava 5, 6 jogadores embora, contratava mais 7, 8, chegava, se ele não gostava, ele mandava embora de novo, não pagava ninguém. Inclusive, o Ipatinga, quando eu saí de lá, dos 3 anos que eu fiquei, eu tenho 10 meses de salário para trás. E aí, como é que faz isso? Tá na justiça? Tá na justiça até hoje, tem mais de 12 anos. Quando eu fui sair de lá, eles falsificaram minha assinatura, dizendo que eu tinha renovado mais um ano. Verdade isso? Eu já estava 3 anos com eles, eles fizeram isso. Mas antes disso, aí nós tivemos essa final, e ele, graças a Deus, até então, ele estava tudo certinho com o grupo. Chegou no Campeonato Brasileiro, aí ficou 3 meses para trás, 4, aí pagava 2. E aí o time caindo. Ele mandava o treinador embora, contratava treinador. Não pagava o outro, também não pagava o que chegava. Exatamente, era desse jeito. Não pagava ninguém. Pô, o futebol brasileiro tem dessas figuras, né? E vem. Só vinha. E aí o jogador estava num lugar insatisfeito. Tô indo para lá. O salário era alto, porque ele oferecia salário muito bom. Mas também não pagava. Não adiantava. Você ganhava 1 mês, tinha que sustentar 4 sem receber, então não compensava. Pô, mas eu fico imaginando essas situações no grupo, né, cara? Porque cada um tem uma realidade ali, né? Então você tem um salário um pouquinho maior, o outro que tem um pouco menor, mas fica 2, 3 meses sem receber, aí o outro que ganha muito. Isso sacode o grupo, sacode o elenco, não é? Com certeza. E assim, a questão financeira, atleta de futebol em si, né, principalmente, vamos dizer, os mais leigos, né, esse pessoal que não tem muita instrução familiar, acaba por gastar demais. Então, o cara às vezes ganha 15, ele faz conta com 15 mil reais. Eu ganho 20 mil reais, ele torra os 20 mil reais. Não tem controle financeiro. Então, isso dificultava muito. Muito mais, muito, né? Porque às vezes chegava final do mês, o cara tava com a cabeça um trevo, o cara era pai. Poxa, às vezes tinha um filho, tinha que pagar pensão. Tem que pagar a pensão do meu filho, não tem dinheiro, eu tô com o salário atrasado, e isso e aquilo. E isso dificultava muito, né? O rendimento do time, da equipe. O rendimento da equipe atrapalhava demais. E não podia fazer conta, porque na verdade ele atrasava 2, 3 meses, a hora que ia vencer o terceiro ele pagava 1. Aí esperava mais um pouco, pagava outro. Então, estava sempre atrasado. E então, 2010, nós ficamos nessa. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser emprestado para o Japão. Eu fiz um grande campeonato brasileiro da Série B. Nós caímos nesse ano, porque atraso de salário, sai jogador, volta jogador, contrata treinador, manda treinador embora. E mesmo assim, você ficou 3 anos lá? Sim, ao total, sim. Aí nós caímos em 2010 e eu fui para o Japão emprestado. Você foi jogar onde no Japão? Vegalta Sendai. Vegalta Sendai, no norte do Japão. E olha como são as coisas. Eu fui para o Japão, ele me devia 3 meses de salário. E eu falei, Itair, você me paga só 2. Não precisa me pagar tudo, não. Eu estou indo embora. Ele falou, não, você deu lucro para o clube, ele pegou dinheiro de empréstimo, né? Que o clube japonês pagou. Ele falou, não, vou te pagar 1 e os outros 2 eu vou te pagar. Mas pode ir embora tranquilo que eu deposito na tua conta. Tá até hoje esperando. Nessa de vai, deposito, vai, pode ir. Mas ele te pagou 1 pelo menos? 1 só. Tá, entendi. E aí eu tinha que trocar dinheiro para ir pro Japão, porque nós íamos trabalhar janeiro, eu ia receber só em... Era 40 dias de pré-temporada. Eu ia receber só em fevereiro o mês trabalhado. E não era total, porque eu cheguei no Japão 16 de janeiro. 16 de janeiro eu cheguei no Japão. Para você receber o salário só em fevereiro. Quase março, porque nós ficamos 40 dias fora. E eu tinha que trocar dinheiro, levar dinheiro. Sorte que tinha uma reserva, né? Então a gente acabou conseguindo. E eu passei 1 ano no Japão. De lá eu tive uma lesão. Acabei lesionando a coluna. Como é que foi a sua passagem lá? Foi boa, mas... Tinha muito brasileiro quando você chegou lá? Não, só tinha um Marquinho Cambalhota. Marquinho Cambalhota jogou no Coxa. No meu clube, isso. Marquinho Cambalhota era ídolo. Eu lembro dele ídolo. Jogando pelo Coxa. Ele era ídolo do Japão. Um atacante. Exatamente. Ele era ídolo do Japão, ele tinha jogado em grandes clubes. Era um cara muito bem estruturado do Japão, muito bem respeitado. Os japoneses adoravam ele. Só que nesse meio termo, nós
Chegamos, depois da pré-temporada dos 40 dias, dia 11 de março deu o terremoto e o tsunami. Ah, foi na época do tsunami. Você pegou isso lá? Foi na minha cidade, foi em Sendai, a cidade. E como é que foi passar por isso? Meu? É uma situação bem constrangedora, porque na verdade nós tínhamos chegado da pré-temporada e eu tinha pego a casa na segunda-feira. Na época eu casei, né, me levei a minha mulher para o Japão, ex-mulher, né, para o Japão na época, e ela chegou na quarta-feira. E eu esperei ela chegar para a gente fazer as compras no mercado, para ela saber o que precisava para casa, para a gente almoçar nos outros dias. Só que ela chegou cansada na quarta, ela falou, vamos deixar para comprar na quinta e entrega na sexta. Né? Você faz a compra um dia antes, eles entregam, você agenda o horário. E nós íamos jogar em casa no sábado, era a estreia nossa. E lá, como não concentra, quando você vai direto para o estádio. Você vai direto para o estádio. Você só almoça com a delegação e vai direto para o estádio. Então nós fomos almoçar na quinta-feira fora. Estamos almoçando e tal. Ela fez as compras online. Na sexta-feira nós fomos almoçar novamente até as compras chegarem. Foi quando aconteceu o terremoto e o tsunami. E aí, meu? E aí que a gente saiu desesperado. É coisa de filme. É aqueles prédios balançando, caindo bloco, os carros balançando com as luzes piscando. Parecia coisa de filme, cinema mesmo. Só quem está lá fala assim, isso não existe. Existe. Existe, sim. Existe. Horrível. O restaurante que a gente estava foi desabando, os lustres caindo do restaurante, garrafas de vinho que caíam tudo. Nós saímos para fora, fomos para um estacionamento que era mais aberto, que não tinha perigo de cair nada sobre a cabeça. Mantivemos lá até dar uma parada nos tremores. E quando nós saímos, o intérprete falou, vai ter tsunami. E ele começou a ouvir a rádio do carro e tal. Nós fomos para... Vocês saíram da cidade? Não, nós fomos para o CT, para o centro de treinamento. Porque lá eles têm a mania de, quando acontece isso, eles reúnem todo mundo em um lugar. Entendi. Então foram quase todos os jogadores com as famílias, filhos, todo crianças. Todo mundo ficar no mesmo lugar lá? Todo mundo. E nós não tínhamos comida. Não tinha nada para comer. E pensamos, e agora? Como é que a gente volta para casa? Não, mas tem que ir para casa, tem que fazer alguma coisa, tem que, né, dar um jeito, tomar um banho. Aí não tinha gás encanado, porque o aquecedor lá é a gás. Tinha rompido as tubulações de gás. Energia elétrica não tinha. Não tinha internet. Celular não funcionava. Por causa do tremor, né? As redes todas ficaram suspensas. Nós ficamos ilhados. E como manter a calma num lugar desse, numa situação dessas, né? É bem complicado. Nós mantivemos todos os brasileiros junto na minha casa. Então ficou o intérprete, eu, minha ex-esposa, todos na mesma casa. Marquinho cambalhota, colocamos todo mundo lá, os colchões na sala, deixamos a porta aberta com medo de tremor, da gente ter alguma coisa. Tem que sair correndo. Então a gente manteve isso e depois desse tremor maior... até as placas reestruturarem, né? Ela vai batendo. Então, cada 2, 3 horas dava um tremor na casa. Então, a gente dormia assim, com aquela situação de pânico, né? Vai acontecer de novo? Não vai? Fica sempre ligado e você não consegue dormir direito por conta da situação envolvida ali. Né? Exato. Então, nós ficamos lá por essa noite. No outro dia veio o diretor, levou nós para a casa dele. Nós comemos só um miojo, chegamos lá na casa dele, dormimos mais uma noite. Falamos, não vamos ficar incomodando, né? Nós estamos na casa dos outros. Conseguimos um mercado próximo à nossa casa lá para fazer uma compra, só que tinha uma fila enorme. Na verdade, o mercado fica fechado. Você fica numa fila, só pode comprar 2 unidades de cada ingrediente por pessoa. Nós fizemos uma compra e fomos para casa. Quando chegamos em casa, o intérprete chegou. Falou assim, Max, vocês querem ir embora para o Brasil? Os coreanos que estavam aqui no time foram embora para a Coreia. Conseguiram sair e foram para a Coreia. Falei, lógico. Ele falou assim, o clube está disponibilizando passagem para vocês irem para o Brasil até estruturar. Falei, vamos embora. Aí pegou ele e o Marquinho, que o Marquinho sabia o japonês, já estava quase 10 anos lá, sabia conversar bem. Foram até o CT, conversaram com o diretor. Ele falou, não, pode ir para o Brasil, a gente, né, disponibiliza. Inclusive, nós fomos com o carro dos coreanos, porque o nosso não tinha combustível. Ficamos 3 dias sem tomar banho. 3 dias? 3 dias. Tivemos que pegar
a água assim, ó, molhar, porque tava muito frio lá, fazia -8 com sensação de -12, -15 com vento no norte do Japão. Então não tinha condição, a casa toda de madeira, era um frio danado e não funcionava nada. Ar-condicionado não funcionava, energia elétrica não tinha gás para tomar banho. Aquecedor, muito menos. Então a gente molhou um paninho lá, passou no corpo para poder viajar para Tóquio. As estradas não conseguiam, o caminho não conseguia, trem-bala também não conseguia, porque estava tudo danificado. Nós tivemos que dar uma volta enorme pelo Japão, 5 horas de ônibus, tipo um micro-ônibus encolhidinho, para chegar em Tóquio. Chegamos em Tóquio, fomos no aeroporto, esperamos abrir o aeroporto, chegamos 5:50 da manhã, não tinha voo para o Brasil. E agora? Ficaram ilhados lá no aeroporto? Pegamos um hotel em Tóquio, ficamos lá por um dia e aí a empresa que tinha nos levado conseguiu um voo para o outro dia. E aí eu consegui falar com a minha família, minha mãe chorou, falou que não era para eu voltar para o Japão, que ela achou que eu tinha morrido, aquela sensação toda. Sim, porque não tem contato, não tem comunicação nenhuma. Nenhuma. E eu voltei para o Brasil, depois o Marquinho Cambalhota recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, resolveu vir para o Brasil, eu fiquei sozinho. No time lá. E aí você voltou para lá? Voltei para lá, depois de 15 dias que eu fiquei no Brasil, eu voltei. E aí foi o Diego Souza, um cabeludinho que jogou no Palmeiras. Sei, da base. Isso. Ele foi pro Vegalta. Nós ficamos lá até por volta de agosto junto e eu machuquei. Foi quando eu machuquei a coluna e infelizmente eu tive que voltar pro Brasil de novo e fazer a cirurgia. E aí a sua carreira entrou num outro patamar. Entrou num outro patamar. Na verdade, era uma cirurgia bem delicada, né? Uma artrodese, uma cirurgia de coluna. Sei. Ela desliza e ela não retorna, né? Você tem que fixá-la. Tem que fixá-la. Então, 2 vértebras viraram uma. Eu coloquei 4 pinos, 2 placas. O médico me deu 5 anos de carreira. Sim. E eu joguei 12 depois da cirurgia. Ele falou, se você se cuidar, uns 5 anos aí em alto nível você joga. Eu joguei 12 anos. Eu parei porque a cabeça já não ia mais, o corpo até ia, mas dificuldade, né? Você começa a pegar uns times depois. Sim, mas aí você volta do Japão, faz a cirurgia, se recupera e você vai jogar onde? Voltei para o Ipatinga. Ah, você voltou para Ipatinga. Só que aí era uma outra instância do time, era uma outra realidade, era uma outra situação. Pior. Era a realidade pior. E o Itair Machado estava lá ainda? Continuava lá. E não pagou. Exatamente. Foi pior ainda. Foi pior que aquela outra vez. Por quê? Porque aí nós não ficamos 3, nós ficamos 6 meses sem receber. Nossa Senhora! Aí foi pior ainda, foi muito pior. E já estava na Série B de novo, tinha subido de novo, outra decência. Por quê? Porque não tinha estrutura. Ele contratava jogador, mandava embora. Contratava jogador, mandava embora. Aí o cara vinha, ficava 60 dias sem receber. Para mim não dá. Pedia as contas e ia embora. Tanto que o Ipatinga tem... Agora eles viraram SAF. Todos os problemas acabaram. Dizem que vão pagar, né? Vamos ver. Vamos ver quando que vai fazer. Não, tá na lista? Meu Deus do céu. E aí nós ficamos 6 meses lá. Então, depois de lá, acabou o campeonato, eu fui para o Vila Nova. Quando eu apresentei no Vila Nova, foi essa situação que ele disse. Que eles falsificaram a minha assinatura, mandaram eu voltar. Eu falei, não vou voltar. Eu tinha assinado o contrato com o BMG, como empresário. Mas eles gostavam de você. Mesmo eles não pagavam você, mas eles gostavam. Mas não queria deixar embora. Não queria deixar você embora. Era igual o Seu Madruga. Sim. Né? O Seu Madruga era 14 meses lá e não pagava ninguém. Era a mesma coisa. Não era despejado. Exatamente. Aí eles falsificaram a minha assinatura, eu já tinha apresentado no Vila Nova. Mandaram eu voltar e eu tinha assinado um contrato com o BMG. Saí daquele empresário que eu tinha no começo, assinei com o banco BMG e o banco solicitou que o Ipatinga me desse a liberação. Porque senão o dinheiro que o Ipatinga me devia, eles iriam me pagar e o BMG também patrocinava o Ipatinga. Ia tirar o dinheiro deles. Ia tirar o dinheiro deles. E aí ele me liberou. Foi a única forma com a qual ele me liberou. E eu joguei o Campeonato Mineiro, nós fomos campeões também do interior. Pelo Vila Nova. Pelo Vila Nova. E depois eu fui pro Luverdense.
Série C. Aí você saiu de Minas e foi para Goiás. Não, para Mato Grosso. Isso, Mato Grosso. Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Nós subimos também era um time que estava em ascensão um tempo atrás. Nós pegamos o Corinthians na Copa do Brasil, inclusive, na época. Tava naquele time? Tava. Nós ganhamos do Corinthians de 1-0 lá em Lucas do Rio Verde, depois perdemos no Pacaembu. Ainda tinha o Pato na época, era um time bom do Corinthians. Excelente. Sim. Nosso time do Lucas do Rio Verde era muito... Inclusive, o treinador, hoje, da Ferroviária, era nosso treinador. Que treina, que veio para a Ferroviária agora? Agora, é. Que assumiu no lugar do Bragantino? Exato, era nosso treinador. Nós subimos da Série C para a Série B. E depois do Luverdense eu fui... aí é uma história interessante. Do Lucas do Rio Verde nós pegamos o Santa Cruz, do Vica. Sim, do Vica. Que é da cidade aqui, inclusive eu trabalho lá com ele na escolinha do Fluminense, no Vica Esportes. Pegamos ele e ele falou assim, Max, você vai para Santa Cruz comigo pro ano que vem? Eu tinha uma proposta do RT de Minas, ele falou assim, não, você vai ganhar o dobro lá comigo, vamos? Eu falei, vamos. Dispensei o RT, acabou por fim que o Vica apresentou, mudou a diretoria do Santa Cruz, ele não conseguiu me levar. E eu perdi o RT e perdi o Santa Cruz. Putz. E acabei indo para o Anápolis de Goiás. Fiz uma passagem no Anápolis de Goiás. Aí o time também não foi bem. Segundo semestre, eu de um título do interior e uma ascensão da Série C, fui parar na 3ª divisão do futebol mineiro. Pelo Anápolis? Não, joguei no Anápolis estadual e depois, no segundo semestre, fui para a 3ª divisão. É um time lá perto de João Molevade, entre Belo Horizonte e Patinga. Fui atuar para eles lá e o Vica depois me ligou. No final do ano, Max, tô no Asa de Arapiraca. Vem para cá. Vem para cá? Falei, tô indo. Fui para o Asa, a gente foi também campeão do interior no Asa, disputamos o acesso da Série C para a Série B, perdemos para o Tupi de Juiz de Fora. Depois eu rodei, fui para Uberlândia. E você tava naquele jogo pelo Asa com o Palmeiras em Londrina? Tava. Inclusive, tava o Rafael Marques, que é amigão meu. Inclusive, nós jogamos no Japão, nos encontramos no Japão também, na época. Foi um jogaço contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha um grande time, Arouca, Valdívia, Marcos Rocha, Fernando Praz. Era um time... Estava começando a escalada, né? Xavier, Dudu, Gabriel Jesus. O primeiro gol do Gabriel de Jesus foi contra nós. Foi contra vocês. Foi contra nós no segundo jogo. Na verdade, o primeiro jogo nós jogamos no Allianz, empatamos 0-0. O segundo jogo nosso era em Arapiraca. O Asa estava atravessando uma fase financeira ruim também. Apareceu um empresário que quis comprar o jogo e levou para Londrina, para o Estádio do Café. Campo ruim. Campo ruim. Aí o dinheiro da folha salarial era o dinheiro que o cara pagou. E eles vieram pagar o nosso salário que estava atrasado, nós fomos jogar no Estádio do Café. E o Gabriel de Jesus, se eu não me engano, entrou no segundo tempo. Aí foi uma jogada. A bola cruzada na linha de fundo. Chegaram na linha de fundo, cruzou para trás, ele chegou e só tocou. Encostou, atravessou na frente do zagueiro. E foi o primeiro gol dele como profissional. E o Vica como treinador? Excelente. É um profissional muito rígido, né? O Vica é um profissional muito rígido. Na época trabalhava ele e o gringo, né? O uruguaio. E os dois, assim, formavam uma parceria muito forte. Nós treinávamos muito com ele. Mas era uma parceria muito forte. Nosso elenco era muito bom de trabalhar também. A gente tinha um elenco maravilhoso no Asa de Arapiraca. Um elenco divertido, com as contas em dia, morava bem, estrutura boa, não tinha atraso de salário. No finalzinho acabou deixando para trás, assim, mas tinha uma estrutura muito boa. O Vica sempre trabalhava em clubes que eram corretos. Quem foi o melhor treinador que você pegou na carreira? Vou falar para você, sem demagogia, o melhor treinador da minha vida é meu pai. É meu pai. Meu pai me ensinou tudo que eu sei. Né? Como homem, como ser humano, o caráter. Me instruiu de todas as formas a ser uma pessoa honrosa e honesta. Então, o grande treinador da minha vida, com certeza, é meu pai. Outros foram... Ajudaram. Outros foram professores. Sim. Né? Professores. Mas o eterno treinador da minha vida vai ser meu pai. E um jogador bom que você entrava em campo e falava, não, esse cara aqui resolve o jogo para nós? Cara, teve inúmeros que eu trabalhei que foram espetaculares.
Renato Cajá, vou dar o exemplo do Renato Cajá. Joga até hoje, né? Jogou aqui tá jogando até hoje, jogou né? na Ferroviária com a gente aí. Era um cara, assim, sensacional. Mas eu peguei inúmeros caras inteligentes que a gente jogava contra e também teve oportunidade. Eu trabalhei com o Palinha na época, eu peguei o Palinha na época. Aquele que era do São Paulo? Exato, mas eu era da categoria de base, né? Eu peguei e fazia treino coletivo com o profissional, eu ia treinar com o Palinha e eu ficava abismado. Não dava nem tempo de chegar perto dele, ele já jogava a bola para um lado, para o outro, nem olhava para onde estavam os caras, falava, meu Deus do céu, que jeito que marca esse rapaz aí, não tem como não. Já estava numa certa idade avançada. Sim. Teve números que jogar contra, um assim que eu dou o exemplo, que era muito difícil. O Valdívia era um cara extremamente inteligente, por mais que às vezes era dengoso dentro de campo, tal, mas inteligentíssimo para jogar contra, era muito difícil. A favor, teve muitos caras bons que atuaram comigo. Fernandinho, na época do Barueri, era um cara que fazia diferença no nosso time. Ele jogava 35 minutos só, ele entrava no segundo tempo, mas ele acabava com a estrutura do outro time. O Márcio Araújo colocava ele e falava, Fernandinho, entra. A gente já sabia onde ele se posicionava, só lançava para ele driblava 2, 3, chegava, cruzava para trás, tinha o Pedrão. Você lembra? Não sei se você lembra o Pedrão? Sim, lembro. Brigava pela artilharia do Brasileirão ainda. Pedrão só. Às vezes tava o Pedrão, o goleiro tava caído para um lado, o Pedrão só encostava o pé na bola. O Fernandinho deixava tudo no jeito. Na época teve o Thiago Humberto, que era um meio que trabalhava com nós também. Jogou no Barueri esse cara. Jogou. Foi pro Inter também depois. Foi comprado pelo Inter. Teve inúmeros caras assim que faziam a diferença, né? O Val Baiano é da sua terra. Val Baiano jogou comigo no Barueri. Val Baiano jogou comigo no Barueri. Grande Val Baiano. Baianão. Ei, cara, gente. E as baladas? Na verdade, assim... Jogador baladeiro. Rapaz, eu joguei com um cara na minha vida que ele até faleceu. Chamava André Balada. Você conhece? Você conheceu o André Balada? Não é esse que jogou no Santos. Outro, eu sei. Não é esse que jogou no Santos, é outro. Esse daí a gente ia jogar no Barueri. Era o que jogou no Palmeiras. Isso. A gente ia jogar no Barueri, rapaz, e ele tinha virado evangélico. Virou evangélico e tal. E a gente, André, tal, não sei o quê. Aí o pessoal mostrava aqueles negócios, né, de mensagem de mulher, não sei o quê. Ele só com o olhinho assim e tal. Chegou lá, distribuiu para nós CD evangélico, gravou CD evangélico e tal. Aí, Barueri, um dia nós saímos, fomos para um pagode lá em Barueri. Chegamos lá, o André lá com a garrafa de uísque na mão. Falei, mas você não era evangélico, André? Falou, desviei. Desde então, o pessoal nunca mais levou ele a sério. Ei, André. Ele era de Uberlândia. Eu encontrei ele em Uberlândia. Ele faleceu, se não me engano, de infarto. Faleceu recentemente, deve ter uns 4, 5 anos, eu acho, por volta disso daí. Mas era um cara divertidíssimo, mas assim, né? Perante nós ali, sim, rede social, ele era... eu virei evangélico e tal, não bebo e tal. Encontrava ele no lugar, tava com a garrafa de uísque na mão, sambando pra tudo quanto é lado. Mas a época de atleta, assim, a gente curtia, mas curtia moderado, né? A gente sabia diferenciar o momento com o trabalho, né? Por exemplo, se a gente jogasse num sábado... E você jogou até os 40 anos. Joguei até agora. Até pouco tempo atrás você jogava. Que nem eu falei, Alexandre, eu iria até uns 40, 41 anos. Só que a dificuldade quando ela bate a porta não é questão física, muscular, é mais mental. O cansaço ele é mental. Você passa uma vida toda dentro do futebol. E tem que estar focado sempre. Focado sempre. E você pega, no final de carreira, queira ou não, você não está mais em ascensão, né? Você está mantendo e sobrevivendo do futebol. Você vai atuar em clubes menores, com estruturas mais precárias. Isso dificulta muito a parte mental. Sim. Porque você é uma pessoa acostumada a trabalhar com coisas boas, né? Com abrangência grande, com leque, né? A favor. Você chega lá tudo restrito, então fica bem difícil. Questão alimentar, questão de moradia, descanso. E a gente brigava muito, o pessoal que é mais velho, né? Geralmente tem essa responsabilidade dentro do elenco de cobrar os diretores, melhorias.
Porque isso que é a parte mais difícil, não é? E é um desgaste muito Porque grande. você começa a pegar, você começa a andar nesses times do interior, você começa a ver o comportamento dos diretores, dos presidentes, não paga o cara aqui, não paga o cara lá, aí o cara chega para treinar, não tem salário, o cara não tem dinheiro, o cara tem que ficar lá, você tem que ficar mantendo e mentindo pro cara, porque o cara tem que ficar. Isso é desgastante demais. É desgastante mentalmente. Eu vou te contar uma que eu lembrei agora, que é um time que eu passei em Brasília, chamado Bolamense. Ele era dirigido por um angolano, eu não me recordo o nome dele agora. E ele me ligou, falou, Marcos, vem aqui para Brasília jogar aqui no Bolamense. Eu falei, mas Bolamense e tal, que clube que é esse e tal? Não conhecia. Me ofereceu um salário bom, falou que ia me dar a luva e tal. Falou, assim que você assinar o contrato, te dou a luva, isso, aquilo, aquilo outro. Eu me interessei. Só que desde então ele me ligava todo dia, 1h30 da manhã. Dormindo, ele me ligava. Eu falava, mas que esse cara me liga 1h30 da manhã toda vez para conversar comigo? Você liga durante o dia todo, não fala com o cara. Fiquei meio pé atrás, mas aceitei. Falei, vou. Aí, inclusive, o empresário que levou nós na época, tinham 2 meninos que estavam, acho que em Ribeirão Preto. Eu passei em Ribeirão, busquei os 2 e fui sentido Brasília. Apresentei lá, cheguei lá, 5 jogadores apresentados. 2 que eu levei, mais 2 que tinham chegado. Falei, não. Prometeu para nós um apartamento, cada um num apartamento. Chegou lá e enfiou 5 no apartamento. Daqui a pouco chegou mais 3, ele enfiou 3 no apartamento. E nisso nós ficamos lá quase uma semana, 10 dias sem treinar. E não apresentava jogador, não apresentava jogador, não apresentava jogador. Tinha um campo de beisebol na frente de onde a gente estava. E eu peguei os meninos na época e falei assim, vamos treinar? Desde o primeiro dia que eu cheguei. Você tá louco, amanhã a gente vai treinar. Não, amanhã já começa a treinar. Falei, rapaz, vamos treinar. Pegava, ia fazer treino físico com os meninos, tal. Tinha uma academia perto, eu pagava a academia do meu bolso, fiz academia, me mantendo. Depois de 15 dias, ele pegou os jogadores da 2ª divisão do campeonato, integrou com os que tinham vindo para montar um time. Juro para você, Alexandre, a gente tinha 3 bolas para treinar. Água não tinha, você tinha que levar a água da sua casa congelada para o campo para treinar. Chegava no campo, não tinha uniforme para treinar, trocava no campo. Não tinha vestiário, tinha que esconder atrás de casa para trocar. Eu falei, cara, que absurdo, aonde eu vim me meter? Tinha dia que ia treinar, o ônibus chegava lá para buscar nós, o cara falava assim, quem vai abastecer o ônibus? Eu falei, como é que eu vou saber quem vai abastecer o ônibus? Não, se não abastecer o ônibus, não sai daqui não. Eu não acredito naquele cara lá não. E ligava para ele, nada, o cara não atendia, a gente voltava embora para casa. Teve jogador que ficou com as malas presas em hotel, ele largou o jogador em hotel, ficou com mala presa. Rapaz. Teve que pagar do bolso, ligar para familiar. Depois nós fomos descobrir que o cara era picareta e ele era ainda advogado da federação. Advogado da federação. Nós pesquisamos na internet depois lá, um dos grandes picaretas de Brasília era ele, eu não me recordo o nome dele agora. Um baixinho. Cara, eu peguei ele pelo pescoço um dia, nós fomos almoçar, não tinha onde comer. Eu tirava dinheiro do meu bolso para pagar para os meninos. Eu peguei ele pelo pescoço, falei, rapaz, você está lidando com um homem? Gente de família. Você arrancou esse monte de gente de família de casa para fazer essa palhaçada? Não, você tem idade para ser meu filho, não sei o que. Eu falei, por isso mesmo. Falei, o que você está fazendo, rapaz? Pouca vergonha, seja homem. E ele, não, nós vamos acertar. E sumia, cara. Eu andava com uma bíblia gigante dentro do carro. Descobrimos que o carro do cara, ele pagou R$2.000 no carro, nunca mais pagou o cara, ficou com ele, porque ele era advogado, ele fez uns cambalachos lá. E sempre se dava bem. Sempre passava os outros para trás. Aí eu falei, rapaz, como que eu vou sair daqui? Falei, misericórdia. E aí já a gente não ia treinar, eu pegava minhas coisas, cara, juntava meu tênis e minha chuteira, levava chinelo na mão, ia numa praça, num campo assim, ó, colocava os negocinhos para fazer estação de treinamento físico, sabe? Para manter a forma e tal. Sim. E graças a Deus, eu pedi tanto a Deus, um cara me ligou lá de Juiz de Fora, ele tinha sido assessor de imprensa no Ipatinga, estava de presidente do Tupi. Falou, Max, quer vir pro Tupi? Eu falei, pô, mas tal, e o salário? Esse salário que você está ganhando aí, eu não consigo te pagar, não. Eu falei, não estou nem ganhando. Ele foi pagar um salário para nós, rapaz, ele deu R$1.000 para nós.
pegou o dinheiro da TV, que tinha saído dinheiro da TV na época da Globo lá, colocou tudo no bolso dele. Não pagou ninguém. Aí eu falei para ele, só me dá minha liberação que eu quero ir embora. Ele não tinha R$45 para pagar minha liberação. Meu Deus. E eu liguei para ele, falei, aí eu fui numa outra cidade em Gama, busquei o documento, fui levar para ele na federação lá em Brasília, liguei para ele e falou, não, me manda uma foto aí que tá tudo certo. Aí eu não, eu precisando jogar, indo pro Tupi para disputar a Copa do Brasil, falei, não. Fui lá levar para ele, cheguei lá na federação, falei, vou ver se esse cara tá aqui. Ele sentado na federação, não me atendia, falou que estava em reunião, mentiroso, mas mentiroso. Que situação, hein? Passou perrengue também. Essa foi a pior da minha vida. Essa daí o cara passou todo mundo para trás. Desonesto, mas no último. Então o futebol tem muito disso. Mas você não quis ir ser treinador, você não quis trabalhar com preparação física, trabalhar com categorias de base? Você teve oportunidade para isso? Eu tive, até no último time que eu estava, o Pacajus, o treinador até falou, Marcos, você é o único cara do elenco que eu vejo capacidade para dirigir atletas. E você não quer vir aqui trabalhar junto comigo? E a professora até quero, mas para mim, Alexandre, é muito difícil, porque assim, eu tenho meus pais que, por exemplo, meu pai foi atleta, 20 anos, né, que eu fiquei longe de casa. Fora os anos que meu pai já ficou longe de casa, a gente já está aí praticamente... Uma vida toda. Longe, entende? Então, eu pensei muito nisso e falei, não, o momento é eu cuidar da minha família, estar perto... Porque, queira ou não, o tempo passa, né? As pessoas vão ficando de idade e é um tempo que não volta. É um tempo que não volta. Então, a minha prioridade hoje é ficar com a minha família, é me manter em Araraquara. Que eu penso em trabalhar com futebol, sim. Inclusive, trabalho com as categorias lá do VICA, né? É uma escolinha, mas nós trabalhamos mas é o início. Lá. Sim, nós trabalhamos com atletas. Estou estudando, fazendo outros cursos para ingressar em outras áreas, mas a prioridade hoje, nesse momento, né, que é muito cru ainda que eu parei, a prioridade é a família. Eu acho que isso aí é o bem que o dinheiro não vai comprar, né? O que a gente tinha que ganhar lá, a gente já ganhou, agora a gente ganha aqui em afeto, né? Tá certo. Max, foi um prazer falar com você, é um prazer recebê-lo aqui na universidade. A Uniara agradece demais a sua presença. Obrigado por ter nos contado essa história maravilhosa. Amém. Muito obrigado. Eu que fico lisonjeado pelo convite. Imagina. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço.